Como todo dia 25, quando é possível, fazemos sempre uma reflexão sobre a mensagem de Nossa Senhora. Nessa mensagem deste mês, 25 de outubro, Nossa Senhora diz: queridos filhos, retornem à oração, porque quem reza não tem medo do futuro. Quem reza está aberto à vida e respeita a vida dos outros. Quem reza, filhinhos, sente a liberdade dos filhos de Deus e, na alegria do coração, serve para o bem do homem, seu irmão. Porque Deus é amor e liberdade. Portanto, filhinhos, quando querem acorrentá-los e usá-los, isto não é de Deus, porque Deus é amor e doa a sua paz a cada criatura. E é por isso que Ele me enviou para ajudá-los a crescer no caminho da santidade. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Nossa Senhora, ela diz, em primeiro lugar, queridos filhos, retornem à oração. Novamente, Nossa Senhora vem nos lembrar que nós estamos correndo muito, fazendo muitas coisas, ou estamos muito aflitos, mas não estamos rezando, não estamos nos colocando em oração. Por isso ela fala: retornem à oração. Retornem porque na nossa vida, provavelmente, nós já tivemos momentos fortes de oração. Só que deixamos esses momentos fortes de oração de lado. E acabamos caindo na monotonia e deixando a oração. Por isso, retornem à oração. Retornem a rezar. Retornem a falar com Deus. Retornem a colocar a vossa esperança em Deus. Retornem a pedir ajuda para aquele que é o único que pode ajudar-vos, Deus. Retornem a Deus para contar a Ele todas as suas aflições. Retornem à oração. Ele deveria ser o primeiro a saber das nossas dificuldades. Ele deveria ser o primeiro a querermos partilhar alegrias e tristezas da nossa vida, por meio da oração. Por isso ela diz: retornem à oração, porque quem reza não tem medo do futuro. Eis que muitos pararam de rezar porque estão com medo. Estão tão preocupados com o futuro da humanidade, com o futuro da sua família, com o seu próprio futuro, com a sua própria vida, que deixou o medo tomar conta. E com isso não rezam. O futuro pertence a Deus. A Deus pertence o nosso futuro. É para Ele que nós caminhamos. É para Ele que nós nos dirigimos. E se não estamos caminhando para Ele, devemos retomar o caminho, porque estamos no caminho errado. Mas o futuro do cristão é aquele futuro que leva a Deus. E o caminho próprio para retomarmos é a oração. A oração, porque com a oração nós não teremos mais medo. O medo não fará mais parte da nossa vida. O medo é aquele que bloqueia a nossa comunicação com Deus. Por isso o cristão não pode ter medo. Vai ter medo do quê? Cristo, ele venceu a morte. O que mais pode nos afligir? Ele venceu a morte não para que nós possamos morrer para sempre, mas venceu a morte para nos dar a vida, e a vida em plenitude.
Então quem reza entra nesse mistério, compreende esse mistério e não tem mais medo. Não tem medo, principalmente medo de Deus. Porque Deus é aquele que nos conduz à salvação. Ele está sempre nos conduzindo à salvação. Quem reza está aberto à vida. Quem reza luta pela vida. É contra o aborto, é contra tudo que vai contra a vida do ser humano, e respeita a vida dos outros. Quem reza sabe respeitar o outro próximo, mas respeitar mesmo não é questão de ficar controlando para que o outro faça o que eu acho que é certo. Respeita, sabe esperar o tempo do outro, o tempo da conversão do outro, sabe ajudar os outros a se reerguer, não a se reerguer para qualquer coisa, mas se reerguer para caminhar para Deus, a se reerguer para buscar a Deus. Quem reza, filhinhos, sente a liberdade dos filhos de Deus. Quem reza é livre. Quem reza não sente os mandamentos de Deus como um peso, como algo pesado. Eu tenho que ir na missa, eu tenho que me confessar, ou eu tenho que fazer algum bem ao meu próximo. Quem reza é livre até diante de Deus, para dizer a Deus tudo o que tem em seu coração, porque sabe que dizendo a Deus, Deus pode curá-lo, Deus pode confortá-lo. Somos filhos de Deus, não somos escravos, e Deus não nos trata como escravos, como servos, nos trata como filhos. Por isso que nos educa, por isso que às vezes nós recebemos algumas pauladas, para retomarmos o caminho a Deus. Ai do pai que não corrige o seu filho. Deus, como Ele é nosso Pai, Ele também procura nos corrigir para o nosso bem, para o nosso bem. Sente a liberdade dos filhos de Deus, e na alegria do coração serve para o bem do homem, seu irmão. Se somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então o que eu faço, o meu trabalho, ele serve para o bem de todos nós. O vosso trabalho, se é feito para com Deus, serve para o bem de todo homem, toda a humanidade. A nossa luta contra o pecado, ela interfere também no mundo e ajuda a muitas das pessoas a vencerem também o pecado nas suas vidas. A alegria do coração serve para o bem do homem, seu irmão. O homem que é livre, que é filho de Deus na sua liberdade, ele, na alegria do seu coração, ele serve o homem, ele serve a humanidade. Mas serve para quê? Para buscar a Deus. Serve para o bem, não serve para o mal. Não serve para escravizar as pessoas. Não serve para tirar proveito das pessoas. Serve para ajudar sem interesse. O único interesse é caminhar para Deus, ajudar as pessoas a buscarem a Deus. Porque Deus é amor e liberdade. Deus, Ele é amor e é liberdade. Quem ama é livre. Se uma pessoa ama, ela tem que dar a liberdade.
Não existe amor sem liberdade. O amor sem liberdade não é amor, é egoísmo, é o querer ter para si alguma coisa. Quem ama, ama porque ama, e ama a pessoa como ela é, sabe esperar o tempo da pessoa, da conversão da pessoa, sabe rezar pela pessoa, sabe sofrer com a pessoa, sabe entendê-la, compreendê-la, sabe ajudá-la, e deixa ela na liberdade, por mais dolorido que possa ser. Deixa a pessoa livre para escolher, porque é o que Deus faz, nos fala: escolhe, eis que na sua frente eu deixo a sua escolha, o bem e o mal. E depois fala: escolhe o bem para ser livre, porque uma vez que escolhemos o mal, somos escravos do pecado. Somos escravos do pecado. Deus estão próprio querendo nos acorrentar, estão próprio querendo nos usar uns contra os outros, estão próprio querendo nos controlar. E Deus é aquele que não nos controla, não nos escraviza, nos deixa a liberdade. Então toda lei que vem para nos controlar não é de Deus. Um exemplo claro que está acontecendo agora, que é um perigo que podemos ter, é próprio o passaporte sanitário. Porque como eu, que sou brasileiro, preciso, em cada lugar que eu vou, preciso mostrar um passaporte. Eu faço isso quando eu vou em algum outro país e mostrar que eu tenho permissão para entrar, para eles saberem que eu estou entrando no país. Mas não faço isso para entrar numa loja, num ônibus, numa escola, num trabalho. Isso aqui é escravo. Isso aqui é escravizar, é nos deixar livre apenas dentro de nossas casas. É o que eles estão querendo fazer, nos escravizar, usar a nossa inocência para servir a um bem que eles entendem maior, de controlar para nosso bem, nos tirando a liberdade. Não se pode, não existe bem sem liberdade. Não existe um bem sem a liberdade. Por isso precisamos estar atentos, porque Deus é aquele que nos deixa a liberdade, é aquele que nos está dizendo: aqueles que querem vos acorrentar, aqueles que estão querendo usar vocês, que estão querendo entrar na vossa mente, querendo fazer a vossa mente pensar igual eles querem que vocês pensam, eles estão usando de vocês. E isto não é de Deus, não sou eu que estou falando. Isto não é de Deus. Deus não deseja isso. Se Deus desejasse que nós tivéssemos algo, Ele teria feito nós com alguma coisa a mais. Ele nos criou perfeitos, somos a imagem e semelhança de Deus. Precisamos mais do quê? Precisamos mais do quê? Deus já nos fez perfeitos. Portanto, filhinhos, quando querem acorrentá-los e usá-los, isso não é de Deus, porque Deus é amor e doa a sua paz a cada criatura. Deus doa a cada um de nós a sua paz e o seu amor. Nós é que não estamos abertos nem ao amor de Deus e nem à sua paz. Por que não confiamos nele? Por que não temos esperança? Porque temos medo do futuro? Porque não rezamos? E é por isso que ele me enviou, diz Nossa Senhora, para ajudá-los a crescer no caminho da santidade. Nossa Senhora, ela aparece em Medjugorje desde 81, apareceu em Fátima, em Lourdes, em Garabandal,
em Salete, para fazer o quê? Para nos conduzir ao caminho que nos leva à santidade. Porque o que nos salva é caminhar para a santidade com Deus. Se nós buscamos a santidade na nossa vida, nós estamos seguros. Porque essa vida é uma passagem. Essa vida é uma passagem, é uma ilusão. É apenas uma sombra daquilo que nos espera. Deus, Jesus, não morreu à toa. Morreu para nos dar uma vida melhor, uma vida plena. Nos dar aquela vida que Deus desejou desde o início, quando nos criou. E nós às vezes estamos tão presos aqui, nesse mundo de ilusão, que esquecemos de Deus, que não colocamos a nossa confiança no Criador. Por isso, irmãos, procuremos buscar esse caminho de santidade. A santidade não é impossível, e não é uma coisa extraordinária, não é um dom elevado do céu que nós temos que adquirir, que Deus doa a um ou outro. A santidade está no nosso alcance, no dia a dia, em cada escolha que nós fazemos, em cada decisão que nós tomamos. Aí está a nossa santidade, em mostrar a nossa fé, em fazer a nossa escolha de fé, em caminhar sobre a luz do Evangelho, em caminhar na esperança, em adquirir as virtudes que Deus nos pede para viver bem a nossa vida. Essas virtudes que esquecemos, porque talvez nunca aprendemos a vivê-las, mas é possível viver. E é para isso que Nossa Senhora vem, porque nós deixamos de viver esse caminho de santidade, de buscarmos a santidade, de buscarmos o céu. Nossa Senhora vem para interceder por nós, vem para, como mãe, para nos ensinar o caminho certo a seguir, que nós possamos escutar o seu chamado. E ela diz: obrigada por terem respondido ao meu chamado. Que nós possamos estar atentos ao chamado de Deus, ao chamado de Nossa Senhora, e possamos de fato corresponder a esse Deus, corresponder ao chamado de Nossa Senhora, que quer apenas o nosso bem. Ela está apenas fazendo o que Deus permitiu, de vir até nós, nos dizer que nós estamos caminhando para um abismo e devemos pegar outro caminho, o caminho para a santidade.